Olá a todas e todos, leitores do blog Refeitório Cultural, onde escrevo, e aqui do canal do YouTube, onde a gente comenta um pouco sobre literatura, cultura, política. Sou William Mendes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a leitura deste livro. Terminei, finalmente, a leitura de Formação Econômica do Brasil, do nosso mestre Celso Furtado, um dos grandes economistas brasileiros, né, que participou da CEPAL. E esse livro é um dos clássicos de economia e eu terminei a leitura agora. Vou ler um texto que eu fiz a respeito dessa leitura tão importante nesse momento de nossa vida nacional, de nossa vida brasileira. Falando então um pouco sobre essa edição é uma edição de 2000, de uma coleção chamada Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro, ficou guardado na estante de casa 2 décadas, né? E é uma edição, gostei da edição, é uma edição que tem 13 livros de pensadores, 13, olha que boa referência, 13 livros de pensadores brasileiros, e esse é o primeiro que eu terminei de todos que eu comecei a ler, né? O contexto da leitura dessa obra, Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. E esse livro ele é um livro dos anos 50. Celso Furtado analisa a formação da economia brasileira ao longo de 5 séculos e termina por fazê-lo ali em 1957. Contexto da leitura da obra. Eu li a metade desse livro quando eu fui eleito secretário de formação da Confederação dos Bancários Brasileiros, né? A Contraf. E naquela época eu tinha muito interesse em estudar tudo que pudesse me ajudar a ser um bom representante dos meus pares, dos colegas da categoria bancária. A gente está falando aí formalmente na época de 500 mil trabalhadoras e trabalhadores, meio milhão de pessoas. E eu estava muito atrás de leituras que me ajudassem a compreender o Brasil e nós, o povo brasileiro. Tem muitas leituras que eu fiz nesse período da minha vida baseado nisso, na forma como lidar com os meus colegas e fazer formação política no dia a dia, né? Como eu tinha formação na área de administração, contabilidade e economia, sempre tive facilidade com a temática que o Furtado nos descreve de forma tão simples e pedagógica aqui no livro, como ele mesmo diz na introdução de Formação Econômica do Brasil. Eu também fiz curso de extensão em economia no CESIT da Unicamp. Na época, o Sindicato dos Bancários de São Paulo fez uma turma com a Unicamp e tivemos essa oportunidade com professores maravilhosos em 2004. E eu também, nos anos 90, estudei muito para concurso público. Então, todas as áreas de economia, estudei um livrão do Rossetti aqui da USP, mais de 500 páginas de introdução à economia, e várias áreas de contabilidade, administração e economia, fazia parte do escopo que eu estudava nos anos 90. Então tive e muitas áreas também de direitos, né? Foi um período interessante que me ajudou a ter um estofo na área de economia. A leitura nesse momento pessoal e da história do Brasil e do mundo tem uma característica bem distinta daquela na qual eu estudava como representante de classe. Eu sigo tendo muito desejo de novos conhecimentos e que uma coisa que eu trago desde muito jovem, né? Sem educação, formação e cultura nós não vamos a lugar nenhum na sociedade humana e na busca pessoal por compreender a vida humana. Então isso é uma coisa, nunca percam isso de vista. Estude todo dia, leia pelo menos 30 minutos por dia. Eu faço isso desde que era representante de meio milhão de trabalhadores da categoria bancária.
Estudem, leiam todo dia. Isso é um esforço muito importante. Um outro tópico do artigo que eu fiz, Furtado descreve a economia como uma série de streaming. É impressionante, é muito gostoso, gente, de ler dessa forma que eu fiz a leitura. A leitura desse clássico no gênero, na área de ciências econômicas, foi feita de uma forma muito especial. Eu fiz a leitura como se fosse assistindo uma série em canais de plataforma de streaming, né? Eu li os 36 capítulos, um capítulo por vez. E aí, após a leitura do capítulo, eu entrava no meu blog e fazia uma postagem, capítulo 1, e de uma forma bem simples, só para brincar com noções, eu falava, ó, Furtado disse isso no capítulo 1. Ó, Furtado falou sobre tal coisa no capítulo 2. Então, eu fui fazendo de uma forma leve para que tanto o meu aprendizado, a minha noção, quanto algumas pessoas que sempre leem lá no blog, fossem tendo uma noção de forma bem tranquila sobre a leitura do livro, né? Durante a minha vida de representação, eu busquei atuar de uma forma em que, lendo, sempre que eu lia textos na área da categoria bancária, de economia, de sistema financeiro, sobre direitos do trabalhador, eu sempre procurava depois partilhar isso. Sempre fiz muita base conversando com os meus colegas nos bancos diversos, quando fazia micros de banco, como também no Banco do Brasil, onde eu representava os colegas desse banco público com mais de 2 séculos de história. E eu fazia esses debates no dia a dia, sugeria leituras, e a gente trocava figurinhas, os bancários traziam suas discordâncias e suas preocupações, e a gente fazia uma discussão. Era uma coisa do cotidiano, e isso é o que a gente chama de formação de base, politizar o dia a dia do mundo do trabalho. É uma coisa muito gostosa. Hoje as formas são outras, né, como através da internet, de redes sociais, mas é uma coisa que é muito interessante. Eu fiz isso por 16 anos, né? E da leitura dos textos e da discussão com os trabalhadores, eu sempre vinha e fazia novas leituras e tentava construir novas argumentações, sempre de forma na troca de conhecimento. Bom, eu vou, para o vídeo não ficar muito longo, eu falo no artigo que vai ficar anexado no vídeo sobre esta leitura. Esse livro ele é dividido em cinco partes. As 5 partes são Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, como se deu aí aquele período na Idade Média, no século XIV, XV, XVI, de grandes navegações, e como os impérios foram se apropriando de novas terras e ocupando novos espaços, inclusive de forma bastante violenta. Parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos 16 e 17. É muito interessante vocês, ao lerem o livro, ou lerem os comentários que eu fiz sobre os livros, como que a venda humana, de seres humanos, virou uma parte importante dos negócios no século XVI, XVII, XVIII. Capturar índios, capturar povos dos países africanos e vendê-los, fazia parte do business, era negócio fazer isso. É muito chocante, né? E é parte da nossa realidade, inclusive hoje, nas novas formas de escravidão e de apropriação do trabalho e dos seres humanos, né? Parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII, não é mineira de Minas Gerais, é mineira da extração de minérios, né? Parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado no século XIX. É longo essa parte, tem muitos capítulos. E eu fui lendo e escrevendo alguma coisinha, capítulo por capítulo, no blog Refeitório Cultural. E a parte 5, essa última agora,
Economia de Transição para um Sistema Industrial Século XX. Para os leitores e leitoras que tiverem interesse na leitura e nos comentários sobre essa obra fundamental de Celso Furtado, eu fiz comentários bem descontraídos, até alguns palavrões, né? Quando eu falo dos filhos dos caras da Casa Grande, da elite, esse 1%, essa elite escravista. Então tem uns palavrões ali para ser como é a linguagem hoje, a linguagem informal, né? Porque dá muita raiva. Conforme você vai conhecendo, estudando e relembrando o que é o Brasil no século XVI até o século XXI, dá muita raiva, entendeu? Então, como é uma linguagem informal, tem também os palavrõezinhos ali desse povo da Casa Grande. Eu estou trabalhando para colocar os links de quando você lê o primeiro, ir para o segundo, para o terceiro, até o 36º capítulo. Não terminei todos ainda, mas quem tiver interesse, na medida em que for lendo, dia sim, dia não, alguns das postagens, vai estar lá todas elas com um link até a última postagem do 36º capítulo. Noções de economia nos lembram do dia 30 de outubro. Isso é uma das coisas que eu tenho em mente ao fazer esse videozinho para partilhar com vocês, que é um esforço que eu estou fazendo de como contribuir até o dia 30 para que a gente consiga que a civilização vença a barbárie, né? Que é o que está em disputa, em discussão nesse nosso Brasil até dia 30 de outubro, faltando hoje 22 dias para as eleições em segundo turno, Lula ou a barbárie. Eu digo a vocês o quanto a leitura de Furtado me trouxe de volta as lembranças dos efeitos econômicos e políticos na nossa vida comum e cotidiana, das decisões que alguns caras da elite e seus apaniguados tomam na calada da noite nos governos das mais diversas formas de organização, monarquia, república, etc. Furtado nos ensina bastante sobre os efeitos nocivos das alterações, por exemplo, das taxas cambiais, taxa de câmbio. A segunda metade desse livro é toda com Celso Furtado explicando como que o agropop funciona desde o século XVIII, XIX, XX, XXI, entendeu? Então, quando diminui as demandas internacionais das commodities, né? Como que isso se dá e como se divide os prejuízos com o povo, mexendo na taxa de juro, na taxa cambial, diminuindo o valor na moeda nacional, hoje o real, né? Na época cruzeiro, e como que isso faz com que os prejuízos dos caras das monoculturas, do agropop, dos caras da soja, da cana, dos minérios, como que eles fazem mexendo em taxa cambial e eles protegendo a riqueza deles e a gente, através da inflação, etc., prejudicando a vida dos 215 milhões de pessoas. Isso é básico, aprender como funciona os efeitos governamentais nas questões do comércio internacional e na vida nacional, entendeu? É muito interessante isso. Como eu disse para vocês, esse artigo que está anexado nesse vídeo, falando sobre a leitura deste livro, Formação Econômica do Brasil, eu vou ler 2 trechos pequenininhos de comentários que eu fiz dos primeiros capítulos para vocês verem como eu fiz de uma forma descontraída. Capítulo 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, da Expansão Comercial à Empresa Agrícola. É interessante, nesse primeiro capítulo, alguns conceitos que Celso Furtado nos explica. A colonização das Américas a partir do século XV é consequência da expansão comercial europeia, e não devido a novas colônias de povoamento. Depois ele vai explicar isso. Colônias de exploração, colônias de povoamento. As colônias europeias aqui eram de exploração. Espanhóis se enriqueceram com o ouro dos povos andinos e da América Central, e os portugueses acabaram por empreender a empresa agrícola. Comentário meu. Vejam o que são os vícios de origem. 500 anos depois, banqueiros, empresários, artistas, youtubers
corruptos de todos os naipes, incluindo os desses mesmos segmentos, ainda veem o Brasil como terra de exploração. E após expoliarem o povo, voltam para suas moradias em Miami, Portugal, Paris, Nova York, Londres e outras metrópoles do norte, que nos roubaram por séculos. E os desgraçados ainda falam mal do Brasil. Não é verdade? Vocês já viram isso? São os nossos vícios de origem. Aí eu sigo pelos capítulos, no capítulo 2, que fala sobre os fatores que fizeram com que desse certo a empresa agrícola no Brasil. Eu comento, passados 500 anos temos do mesmo solo, o mesmo Brasil, mais de 100 milhões de pessoas passando fome. E uns poucos filhos com milhões de hectares de nosso solo produzindo commodities para exploração. Nada de novo no fronte. O agro não é pop. É de uns desgraçados que há séculos odeiam o Brasil e o povo brasileiro. No capitalismo, feijão, arroz, trigo, milho, carne animal, soja, leite e frutas não são alimentos. São mercadorias. São capital para os capitalistas. E tem um monte de gente pobre que não é capitalista, que defende os verdadeiros capitalistas de continuarem ferrando com todo mundo. Eu fui brincando, capítulo a capítulo, sobre essas coisas que o Furtado vai nos contando da formação econômica do Brasil. O capítulo 6, e eu fecho com esse capítulo, esse vídeo, como em consequências da penetração do açúcar nas Antilhas. Esse capítulo me pareceu muito essa coisa de você assistir séries na Netflix, nas outras plataformas de streaming que tem por aí. São capítulos que tem uma historinha assim, da forma como o Celso Furtado mostra, fica muito fácil a gente ver como são as coisas no Brasil, desde os séculos passados até este momento em que o agropop, uma parte dele está financiando continuar a barbárie, destruição de Amazônia, os biomas como o Pantanal, né, os nossos litorais, etc., para beneficiar eles em prejuízo de 200 milhões de pessoas. E é muito sério isso. Aqui o Furtado nos descreve ainda na época que a mão de obra no agro ainda precisava de muita mão de obra. Hoje são máquinas, então o lucro é absolutamente deles, de alguns caras, em prejuízo. Nem para a economia tem mais o efeito que o Celso Furtado nos descreve no século XIX e XX, onde tinha necessidade de uma grande mão de obra, por exemplo, na última fase, a fase dos cafeicultores, né? Filminha mais ou menos assim, olha um resuminho desse capítulo aqui que eu comento. Os portugueses conseguem expulsar os holandeses das terras do nordeste da colônia portuguesa, meados do século XVII. Os holandeses fazem acordos com colonos franceses e ingleses nas Antilhas para começar lá uma produção de cana-de-açúcar. As Antilhas eram colônias de povoamento de brancos europeus. Mas a monocultura do açúcar, como precisava de escala e mão de obra, ela teve uma consequência. Baubau, colono de povoamento de brancos. A produção de açúcar dá certo nas Antilhas, os colonos brancos vão rareando por lá e a população de origem africana vai aumentando exponencialmente. As colônias de povoamento de ingleses e franceses nas terras setentrionais, Canadá e Estados Unidos, não tinham uma produção comercial em larga escala. E aí, o que acontece? Era uma produção mais familiar. Com a cana-de-açúcar antilhana, abre-se um mercado exportador de víveres e da indústria naval, de lá, do norte. A agricultura de subsistência nas Antilhas perde espaço para as terras da cana-de-açúcar. As florestas norte-americanas viram caixas para açúcar e barcos para o comércio naval. E aí você vê aí como que a colônia de povoamento do norte vai sendo diferente da exploração aqui das Américas Central e do Sul. Finalizo, os vídeos são vídeos que têm um objetivo um pouco mais de falar sobre formação, então esse livro, quem tiver interesse, leia o livro, nada substitui o livro, leia no blog a matéria que eu fiz sobre o livro, e tem 36 postagens
brincando um pouco e dando uma resumida no que Celso Furtado nos ensina na formação econômica do Brasil. Abraço a todas e todos. Dia 30, vamos libertar o Brasil. Lula lá, Haddad aqui em São Paulo.